Boa tarde. Hoje eu vou falar sobre compostos estruturais. Meu nome é Rafaela, eu sou aluna da Unifesp, na disciplina de Ciências dos Materiais. No meu trabalho, eu vou abordar um pouco sobre compostos estruturais, né? Qual que é a definição. Dentre dos compostos estruturais, nós temos os laminares e os painéis de sanduíche, também vou falar um pouco deles. Vou pegar 3 exemplos e discorrer sobre cada um deles, fazer uma análise comparativa acerca desses 3 exemplos, mostrar um pouco das aplicações em que cada um pode ter no dia a dia e, por fim, as referências bibliográficas. Então, primeiramente, o que seriam os compostos estruturais, né? Os compostos estruturais, eles são normalmente compostos, né? Tanto por materiais homogêneos quanto pelos próprios compósitos, né? O que seriam, então, os compostos? Eles são a união de outros materiais com o objetivo de se obter um produto de maior qualidade. Então, eu pego, por exemplo, um metal, um polímero ou uma cerâmica, misturo, e aí eu posso obter um material com melhores propriedades para utilizar no dia a dia, de acordo com o meu objetivo. As propriedades do composto estrutural, ela nunca vai depender, né, somente das propriedades dos materiais que vão constituir esse composto estrutural, mas também do projeto geométrico, tá, desses componentes, dos vários elementos estruturais, né. Por exemplo, dentro dos compostos estruturais, temos os laminares e também os painéis de sanduíche. Então, assim, o que seriam os compostos laminares, tá? Os compostos laminares, eles são compostos por folhas ou painéis bidimensionais que possuem uma direção preferencial de alta resistência. Então, por exemplo, podemos ver, né, na figura 1 que ele contém várias folhas. Cada camada, né, dessas folhas tem uma direção diferente, uma direção própria, né, de acordo com cada camada, ela vai variar. E aí, a gente pode ter, por exemplo, né, esses compostos laminares na madeira e também em plásticos reforçados com fibras, tá? Fibras contínuas. E aí, essa direção, ela, de cada camada, né, ela é preferencialmente de alta resistência. Já os painéis em sanduíche, nós temos duas folhas, que são as camadas externas, e aí no meio, né, entre essas folhas, nós temos um material que é menos denso do que essas camadas externas, que é chamado de recheio, e ele tem uma menor resistência e também uma menor rigidez. E essa montagem, né, do painel em sanduíche, a gente pode enxergar aí nessa figura. Então, nas faces, né, quais exemplos que a gente pode utilizar de materiais? Ligas de alumínio, plástico reforçado com fibra, titânio, aço ou até mesmo madeira. Já no recheio, a gente pode usar, por exemplo, polímeros em espuma, borracha sintética, cimento inorgânico ou até mesmo madeira de balsa. Quais são as principais aplicações, né? Então, nós temos aplicações de painéis de sanduíche em telhados, em pisos, em paredes e também em aeronaves. Alguns exemplos, então, que eu escolhi de compostos estruturais são as fibras de vidro, fibra de carbono e fibra de aramida. A fibra de vidro, né, nós temos a composição química dela, demonstrada nessa tabela. Essa é só uma visão geral, porque dependendo da fibra de vidro, essa composição pode variar, mas nós temos uma porcentagem de 55% de óxido de silício, 16% de óxido de cálcio, 15% de óxido de alumínio, 10% de óxido de bório e 4% de óxido de magnésio. A ligação predominante, tá, na fibra de vidro é a ligação covalente, ou seja, os átomos eles vão compartilhar elétrons entre si para poder permanecerem estáveis. E a fibra de vidro ela tem uma estrutura que é sólida, não cristalina. Então, nós não temos uma estrutura que é mais predominante nela, porque os átomos eles estão ligados de forma aleatória, ele não segue uma organização, então é um material amorfo. E aí, um exemplo, assim, uma noção que a gente pode ter dessa estrutura molecular do vidro, encontra-se nessa figura 4, que seria uma estrutura sem simetria, mas é só pra gente ter uma noção, porque na verdade os átomos estão ligados de forma aleatória. Na fibra de vidro, a gente tem algumas vantagens e desvantagens que estão ligadas às propriedades dele, né? Propriedades mecânicas, propriedades elétricas, entre outros. Mas, quando eu for fazer a análise comparativa, eu vou mostrar um pouco melhor, de forma detalhada, cada vantagem e desvantagem, e já comparando também com as outras fibras, que seria de carbono e também de aramida. Agora, vamos falar um pouco sobre a fibra de carbono, né? A fibra de carbono, ela é sintética e ela é composta principalmente por carbono, né? Então, ela é sintética porque ela é feita a partir da poliacrilonitrila e ela vai ter propriedades mecânicas que são muito semelhantes à do aço e também ela é leve como uma madeira ou, por exemplo, como o plástico, tá? Na fibra de carbono também é predominante a ligação covalente, porque carbono com carbono sempre vai compartilhar elétrons entre si, né? E ele tem uma forma cristalina, né? A gente tem a cristalização. Dependendo da fibra de carbono, vai depender muito de qual modelo, qual organização que esses átomos vão seguir. Mas, por exemplo, isso pode depender muito da nossa matéria-prima. Então, se for utilizado para fibra de carbono, né,
matéria-prima, como a grafita cristalina, a gente tem uma estrutura hexagonal de cadeia fechada. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa estrutura hexagonal, mas depende muito, tá, de qual matéria-prima que a gente vai usar. Por exemplo, para ele ter uma maior resistência mecânica, né, aí seriam os materiais grafitosos, que teriam realmente essa estrutura. Então, vou falar um pouco dela. Na estrutura hexagonal compacta, então, o esboço dela está representado na figura 5, né? A gente tem um exemplo, todos os pontinhos pretos são onde estão localizados os átomos. A face superior e inferior, né, dessa célula unitária, ela vai ter 6 átomos, tá? Que juntos vão formar hexágonos regulares. E aí eles estão em torno de um único átomo que está no centro dessa estrutura hexagonal. E aí a gente tem ainda um outro plano que vai ter 3 átomos adicionais para cada célula, né? E ele vai estar localizado entre os planos superiores e inferiores. E aí, os átomos desse plano intermediário, né? Eles vão ter como vizinhos mais próximos os átomos dos planos adjacentes. E aí, no total da estrutura hexagonal compacta, a gente tem o equivalente a 6 átomos dentro dessa célula unitária. Na fibra de carbono também temos as vantagens e as desvantagens, que serão melhor decorridas ao longo do trabalho, quando for mostrado um pouco da comparação. Agora, falando um pouco sobre a fibra de aramida, o que são as aramidas, tá? As aramidas são polímeros, né, como a gente pode mesmo observar na estrutura da figura 7. E aí, cada segmento de aramida, né, vai ter uma unidade química que vai ter 14 átomos de carbono, 2 átomos de nitrogênio, 2 átomos de oxigênio e 10 átomos de hidrogênio. E aí, as fibras aramidas, elas vão ser classificadas como fibras orgânicas, tá? E elas estão na família das poliamidas ou aromáticas, né? Como a gente pode ver mesmo as cadeias aromáticas na estrutura da figura 7. Então, a gente vê muito presente também, né, nessa estrutura a interação ali entre oxigênio e hidrogênio. A interação entre oxigênio e hidrogênio forma uma ligação, né, que é uma interação intermolecular, chamada ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio, tá? O que seria isso, né? Então, é uma ligação que pode ser entre átomos de hidrogênio, né, e moléculas altamente eletronegativas, como, por exemplo, nitrogênio, flúor ou mesmo oxigênio, como mostrado na figura. E aí, o hidrogênio ele vai servir como um elo, tá, entre os átomos com os quais ele vai interagir, e ele é o tipo de força intermolecular mais intensa de todas. Ainda na fibra de aramida, a gente tem também a estrutura cristalina monoclínica, como a gente pode ver na figura 8. E essa estrutura cristalina monoclínica, nelas, né, os cristais desse sistema eles vão apresentar só um eixo de simetria binário ou um único plano de simetria, ou a combinação dos dois, né? Além disso, na fibra de aramida, a gente também tem a interdifusão, tá? Que é um processo, é um fenômeno, né, que ocorre, que é uma ligação, né, entre duas superfícies poliméricas pela difusão das moléculas de uma superfície sobre a outra. E aí a resistência, ela vai depender da quantidade do entrelaçamento molecular e também do número de moléculas envolvidas. A interdifusão, ela vai acontecer com a presença de solventes e também com agentes plastificantes, tá? E a quantidade de difusão vai depender da conformação molecular e dos constituintes que estão envolvendo. Ainda sobre a fibra de aramida, eu quero falar um pouco também sobre possíveis imperfeições da estrutura cristalina, porque tanto na fibra de aramida quanto a de carbono, nós temos estruturas cristalinas, né, mesmo que sejam estruturas diferentes, mas em todas as estruturas podem ter, sim, possíveis imperfeições por causa do momento ali da cristalização, né, nem sempre ela vai ocorrer de forma perfeita. Então, na primeira imagem, a gente pode enxergar a vacância, o interstício e a substituição. Na segunda imagem, a discordância em cunha. Na terceira, discordância em hélice. Na quarta imagem, que é a figura 12, né, a gente encontra uma discordância mista, que é a cunha mais a hélice. Depois, na figura 13, defeitos de superfície livres e, por fim, contornos de grãos, né? Então, assim, ó, vacância, interstício e substituição, como a gente pode ver na imagem, né? Vacância seria a falta, tá, de um átomo. Então, quando tem um átomo e ele está ausente ali numa posição que ele deveria estar ocupando. Já o defeito intersticial, a gente tem a presença de átomos estranhos, né, nos interstícios da rede cristalina. E o defeito substitucional, a gente tem a presença de átomos estranhos nos vértices da rede cristalina, né? Na discordância em cunha e em hélice, são muito parecidas, só que na discordância em cunha vai acontecer a interrupção do plano atômico, conforme ele está se cristalizando, e na em hélice, o empilhamento ele vai acontecer como se fosse uma mola, tá? Essa é a diferença ali no momento da cristalização, e podem acontecer juntos, como mostra na figura 12. Já nos defeitos de superfície livres, né, a superfície externa de um sólido sempre é considerado um defeito cristalino, porque os átomos eles não vão ter a mesma quantidade de vizinhos que os átomos da parte interna da estrutura. Já no contorno em grão, a gente tem as imperfeições superficiais, né, que separam cristais de diferentes orientações e ele separa no agregado policristalino. Então, na fibra de aramida nós também temos vantagens e desvantagens relacionadas a todas as propriedades dessas matérias. Agora, vamos analisar uma comparação, então, entre as fibras de carbono, vidro e aramida, tá? Nós temos a resistência à tração, resistência à compressão, rigidez, resistência à fadiga, expansão térmica, resistência à umidade, resistência à corrosão e o custo. Vou falar um pouco sobre cada um deles
E tem a comparação deles na tabela, né, sobre qual que é melhor e de acordo com cada característica. E aí sempre vai depender da aplicação pretendida pela pessoa para escolher qual fibra seria a melhor, né. Então, por exemplo, a resistência à tração, né, a gente tem as 3 fibras ali apresentando como uma característica elevada, né. Tem uma elevada resistência à tração. Daí, em relação à fibra de carbono, uma das vantagens é uma resistência à tração até 10 vezes maior que a do aço na utilização da fibra em compostos, né? Chegando a ser 5 vezes mais leve que o mesmo. Já a aramida, né? Por ser uma fibra orgânica, ele vai apresentar altíssima resistência à tração. Aí as fibras de vidro, né? Por exemplo, na fabricação, elas são submetidas a tratamentos superficiais. E isso vai variar de acordo com a propriedade desejada para o nosso material, né? Na resistência à compressão, eu até coloquei uma figura que seria um gráfico, né, para poder mostrar. E assim, ó, a gente tem estudos já, né, que apontam que no reforço com as fibras, o comportamento da compressão, por exemplo, resistência, módulo de elasticidade, deformação específica relativa, ou até mesmo tensão máxima, ela não é melhorada quanto ao comportamento da tração e a flexão, né. E aí, nesse sentido, a fibra de aramida, mesmo quando é solicitada a níveis de tensão relativamente baixos, por exemplo, ela vai apresentar um comportamento não linear à compressão. Ela corresponde a apenas 20% da sua resistência à tração e isso desfavorece a fibra de aramida, se compara à utilização de outras fibras. De um modo geral, né, a gente tem as fibras de carbono e vidro, quando submetidas a tensões de compressão, apresentando ali um desempenho superior no reforço de elementos estruturais. Já em relação à rigidez, eu também coloquei um gráfico, tá, que vai mostrar. E aí, o que é a rigidez, né? Ela é medida, tá, de acordo com o módulo de elasticidade de cada material. E aí, dessa forma, se o material tiver uma alta rigidez, né, significa que a tensão mecânica dele vai ser necessária ser bem alta também para poder deformar ele, tá? Então, a gente tem elementos de grande rigidez, né? Esses elementos, eles vão possuir também elevada resistência à tração, à compressão e ao impacto, né? E também uma melhor resistência à fadiga. E em relação à fibra de vidro, por exemplo, a fibra de aramida é mais rígida, né? Mas embora a fibra de vidro apresente boa capacidade de deformação, ele vai sofrer degradação sob a luz solar, né? Infelizmente. Mas o processo térmico, né, da produção das fibras, ela vai conferir extraordinária resistência mecânica ao produto final, como a gente pode ver no gráfico. Já a resistência à fadiga, tá? Ela é entendida, o que é a fadiga, né? É entendida como um modo de ruptura, tá? Que envolve a formação e o crescimento progressivo, tá, de uma fissura em qualquer elemento estrutural, que é submetido a carregamento variável do tempo. Esse fenômeno, né, ele vai acontecer mesmo quando a amplitude máxima do carregamento induz a tensões bem inferiores, né, à resistência estática do material utilizado. E aí a gente pode considerar que os esforços com fibra de carbono favoreçam, né, a resistência à fadiga dos elementos reforçados, já que proporcionam uma redução de fissuração e melhoram também a distribuição das fissuras ao longo do elemento, antes mesmo da ruptura, tá? Em relação à expansão térmica, né, a gente tem os coeficientes de dilatação térmica, né, dos compostos poliméricos se diferindo, né, diferenciando-se entre si, em função do tipo de resina, por exemplo, do tipo de fibras, de porcentagem volumétrica, de fibras da sua orientação do compósito, né, dentre outros. Na direção paralela às fibras, né, os compósitos de resina e fibras de aramida, eles vão contrair, tá, com o aumento da temperatura, os de fibras de vidro vão possuir o coeficiente de dilatação térmica semelhante, tá, ao do concreto, e os de fibras de carbono vão ter coeficiente quase nulo, né, praticamente. E aí, embora os coeficientes de expansão térmica das resinas e dos adesivos também devem ser considerados, né, quando a gente fala principalmente da aplicação de um polímero reforçado com fibra, os reforços com fibras de vidro ele parecem ser mais adequados, tá, à utilização dessas estruturas, por causa da similaridade dos coeficientes de expansão térmica das fibras de vidro e também do concreto. Em relação à resistência à umidade, né, a gente tem a absorção de água como uma propriedade que deve ser considerada com certeza, tá? Porque a fibra pode ter uma porosidade, pode ser suscetível, né, a variações volumétricas ou químicas mesmo, né? Aí a gente tem a presença da umidade, que pode causar perdas substanciais nas propriedades físicas dos compostos, quando os materiais componentes eles apresentam altos índices de retenção de água, por exemplo, e isso pode ocasionar realmente variações volumétricas, tá? Então, depende muito também do ambiente que o nosso material se encontra, né? Então, assim, as fibras de carbono, elas vão apresentar uma baixa retenção de água, tá? E aí, por isso, ela é a menos afetada pela presença da umidade. Só que, né, em contrapartida, a gente vai ter ali a fibra de aramida e a de vidro apresentando uma elevada retenção de água. Então, por isso, né, a utilização mais indicada para os ambientes que tem um grande teor de umidade ou vapor seria a de carbono mesmo, tá? Fibra de carbono.
A degradação das fibras de vidro, por exemplo, tá? Por causa da presença de umidade, ela vai ser iniciada por causa da extração dos íons da fibra pela água. E aí os íons, eles podem combinar com as moléculas de água, formando bases e vão atacar as fibras de vidro. E isso pode afetar de forma significativa a resistência da fibra de vidro, tá? Mas a fibra de aramida, por exemplo, ela vai absorver mais de 13% da umidade do local, né? E isso pode gerar uma consequência, como consequência, um efeito prejudicial na resistência à tração. E também pode afetar a interface fibra e matriz dessa fibra. Então, assim, realmente a mais indicada é a de carbono. Por fim, a resistência à corrosão, né? Ela é uma característica que é muito essencial, tá? Pra gente garantir a durabilidade das estruturas reforçadas, por exemplo. E aí, nesse critério, né? A fibra de carbono, ela sai em desvantagem em relação às demais. As fibras de carbono são condutoras, por exemplo, e elas podem ocasionar corrosões galvânicas quando está em contato com a armadura, né? E aí, para evitar a ocorrência do processo de corrosão, é de extrema importância que a gente dê uma atenção maior, tá? Para o sistema de reforço, para caso seja evitado, né, um contato direto do reforço com o aço. E aí, se não for possível, né, evitar esse fenômeno, é necessário ter um emprego de uma matriz de resina, né, que vai envolver, e aí vai evitar o problema em situações que o reforço é moldado. E aí, no que diz a respeito, por exemplo, às fibras de carbono, as fibras de vidro e aramida, todas as duas são isolantes, né, e aí, por isso, elas não vão permitir corrente elétrica, a passagem de corrente elétrica. E isso vai impedir o processo, então, de corrosão do tipo eletroquímico. Por fim, queria falar um pouquinho também das aplicações, tá? A fibra de vidro, por exemplo, pode ser aplicada tanto em artigos náuticos, quanto automotivos, quanto em recipientes para armazenamento, equipamentos, construção civil, sistema de isolamento elétrico e térmico, reforço para plásticos, dentre outros. Já nas fibras de carbono, ela é ideal para as peças estruturais que são altamente carregadas em aplicações aeroespaciais, né? Que são automotivas, de lazer e também médicas. E aí é também largamente usada na geração da energia eólica e nas indústrias químicas e de energia. Já a fibra de aramida, ela pode ser usada na indústria militar, na blindagem de automóveis, indústria automobilística, itens de uso pessoal como luvas, máscaras, jaquetas e itens em geral, por exemplo, placas de reforço e proteção, caiaque, hélice de helicóptero, entre outros. E essas são algumas das referências utilizadas. Muito obrigada pela atenção.